Falou sobre conservadorismo, agora que eu reparei que eu tô com um moletom camuflado, eu não apoio o Bolsonaro, queria dizer isso, sabe? Até por causa do traje. Olha, eu acho que eu vou ter que colocar esse trecho logo no começo do vídeo. Coloca esse disclaimer, pelo amor de Deus, é que ele é muito quentinho, esse moletom tava com muito frio. E aí, galera do Guarda no Armário, tudo bom com vocês? Esse é mais um Chá com S aqui na quarentena e nessa entrevista eu vou falar com o Aldo Pini e vocês vão saber e conhecer um pouco mais dele. Ele que já foi meu chefe, mas não é sobre isso que a gente vai falar. Ele é uma figura muito conhecida aqui em São Paulo, principalmente na publicidade. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre publicidade, sobre o mercado de trabalho, sobre, sei lá, como que a gente enxerga um novo amanhã. E sobre representatividade, lugar de fala e todas essas coisas. Conversa com ele é muito incrível. Boa noite, gente, tudo bem? Eu sou o Aldo Pini, como o Samuca disse. Acho que mais legal de dizer que eu sou chefe, ou fui chefe dele, é que eu sou amigo dele, né? Acho que essa é a parte mais importante. Sim, ele é maravilhoso, gente. Hoje eu sou CSO da África, né? Eu trabalho na agência de publicidade na África. Espero que a conversa seja bacana para vocês também. Você que está pensando em entrar nesse mercado ou você que já está nele e está meio perdida ou perdido, como agir daqui para frente, né? Porque muita coisa tem mudado. Eu acho que essa conversa aqui vai tentar pelo menos te dar alguns nortes para onde olhar, para onde ir. E por que eu chamei o Aldo? Além de ele ser um grande amigo meu, porque é uma pessoa com quem eu consigo ter todos os tipos de conversa, isso é muito incrível. Desde a primeira vez que a gente se falou até agora, eu acho que foi muito tranquilo. Acho não, né? Foi muito tranquilo, assim, tipo, a gente consegue conversar sobre tudo, desde de aceitação, saída do armário, negritude, lugar de fala, e ele é um homem branco, cis, hétero, de classe média alta, e ele tem a noção dos privilégios dele. Mas sempre foi assim, Aldo? Não. Em determinado momento da minha vida, no começo da adolescência, meus pais se separaram, a gente teve uma crise financeira gigante, como todas as famílias brasileiras passam. Isso aqui não é uma história de superação, é só contando um pouquinho da minha história. A gente foi morar no Tucuruvi, na Zona Norte, ali na Vila Mazei, e eu tive um período que talvez seja mais crítico na nossa formação ali, que é adolescência, o começo da juventude, super complicado, né? Porque, eu sofria um preconceito no mundo da propaganda, que eu tava começando ali com 20 anos, cara, eu era gordo, né? Continuo sendo, não perdi essa característica maravilhosa, mas também eu vinha de uma situação um pouco mais difícil financeira. Então, cara, eu não usava as melhores roupas, obviamente eu usava transporte público, mas isso serviu muito para valorizar tudo que foi construindo na minha trajetória, assim. Então, eu acho que todo mundo precisa ter esse olhar poxa, qualquer degrauzinho que a gente vai subindo é importante nessa trajetória, né? Eu também peguei um pouco dessa época logo lá atrás, tipo, tô há uns 10 anos no mercado publicitário. Você já tá há quanto tempo? 21 anos. O que você percebeu de mudanças logo no comecinho da sua carreira para agora, né? De como que a publicidade tem se modificado? A gente, em propaganda, tinha uma classe muito privilegiada falando com uma classe de consumo à época que era a classe privilegiada, né? A gente não tinha essa ascensão da classe média como a gente teve com poder de compra, né? Que foi o momento onde a propaganda começou a mudar de característica, onde a gente precisou olhar com olhos mais diversos, começar a ter uma cabeça mais aberta, entender que a realidade da classe abastada não era a realidade da população brasileira, né? É aquela hora que eu falo que vai quebrando os silos também em termos de consumidor, né? Onde a gente vai tendo que entender melhor. E cara, esse momento era muito difícil, porque assim, quando você vem de uma situação como essa que eu falei agora há pouco, e se ouve coisas como assim, puta, pobre não pode ser planejamento, né? E cara, era foda que você ouvia e falava assim, eu quero ser planejamento. E alguém falava assim, puta, mas se você não tem condição de ir pra Nova York, de conhecer as coisas na Europa, você não pode ser planejamento. É uma puta visão preconceituosa, né? A gente começou a entender que, puxa, não só a gente tinha que falar
com todas as classes, mas como a gente deveria ter pessoas de todas as classes trabalhando a favor da propaganda dentro das agências. Foi nítido para você? Você sentiu que o mercado na época ainda estava tendo uma resistência e hoje em dia tem aprendido mais com o diverso, com a diversidade? Como que você vê isso? Eu acho que no primeiro momento, sim, teve uma resistência natural. Eu acho que tudo que tira as pessoas da zona de conforto gera um incômodo, né? Eu acho que a gente teve esse momento e essa necessidade de entender que, cara, quanto mais diferente, até aquela brincadeira que você sabe que eu faço, quanto mais Torre de Babel for uma agência, melhor vai ser o resultado e o produto que ela tem. Porque você vai estar dando espaço de voz para todo mundo. Você vai estar conseguindo ter um produto que não é pasteurizado. Você vai conseguir falar com propriedade dos mais diferentes assuntos. E legal, com troca, né? Porque não é que a gente tem que fazer um projeto de parada LGBT só com o público LGBT. Não, é legal você colocar LGBT na mesa, é legal você colocar hétero cis na mesa, até porque essa conversa é muito rica, né? Exatamente. Se a gente for pegar o mercado publicitário, ele ainda é muito branco, ele é muito cis, ele ainda é muito de classe média alta. Você acha que isso ainda tá difícil do pessoal entender? Eu tenho que agradecer muitas pessoas. Você, por exemplo, a Monique Evelyn, que, cara, é minha amiga do coração e que me ensinou muito. Maite Schneider, que me ensinou muito nas conversas que tive. O pessoal do Emprega Afro, quando eles tiveram a oportunidade de ir lá na agência conversar comigo. Eu acho assim, todo mundo tem que estar com a cabeça aberta para ser um aprendiz. Independente do cargo que ocupe, assim. Eu vejo que cada vez que a gente abre e dá uma oportunidade, né, de troca, a gente consegue abrir um pouquinho a cabeça. O que eu acho, né, em geral do mercado, acho que ainda tem muita resistência a aceitar o diferente, né? Acho que eu fiquei chocado quando eu fui conversar e descobri que tinha muitas pessoas trans que não trabalhavam em agência e eram extremamente talentosas e preferiam fazer freela porque não se sentiam à vontade no ambiente. A gente perdeu uma concorrência há um tempo atrás, eu não vou falar em que agência que eu estava, mas a estrategista que fez o projeto que ganhou era uma mulher trans e fez um projeto maravilhoso. E em vez de a gente reverenciar o projeto que era maravilhoso, teve gente falando assim, não, é que eles gostam dessa história de ser diferente e tal, não sei o que lá, por isso que eles deram a concorrência. Então, eu acho que ainda tem na cabeça das pessoas certos preconceitos que precisam ser minados, né? Eles precisam tirar isso da cabeça. Eu, em compensação, vejo e tenho me surpreendido positivamente em lugares que eu achei que não tinha mais jeito. Tenho visto gente que já é do mercado faz muito tempo abrindo a cabeça e pegando a bandeira e levantando e falando assim, cara, vamos acabar com isso, vamos acabar com esse reduto hétero, branco, e são coisas simples, assim. Poxa, as meninas do More Girls fazem um trabalho maravilhoso e do Think Olga também para conscientizar a importância do papel da mulher na área criativa. Poxa, você precisa explicar que a mulher também pode ser criativa? Não precisa, né? A diversidade gera negócio e isso não é uma matemática complexa, ela é muito simples e é muito fácil de comprovar isso. Só que agora a gente está no momento de pensar muito qual que é o modelo de negócio que nós estamos vivendo aqui, né? Se falando muito de home office, trabalho à distância, mas também nas possibilidades que estão acontecendo de projetos novos que fazem com que minimamente seja feito algo solidário para uma comunidade, para algum lugar, e não com um negócio de caridade, mas tipo, vamos fazer um cálculo aqui que dá para fazer de um jeito que eu consiga vender, mas consiga também estar presente ali. Você acha que isso veio para ficar ou pode ser que depois esfrie? Eu acho que quando a gente faz um processo de inclusão periférica, por exemplo,
a gente tratar como ONG ou tratar como qualquer coisa assistencialista é uma babaquice e uma arrogância sem tamanho, né? Porque se você não tem um plano de negócio, você não tem uma forma de ver e você não tem a entender como que você dá em troca, né? O que eu proporciono para a comunidade, o que eu proporciono de crescimento para essas pessoas, né? O que eu ganho financeiramente para manter esse negócio, porque tem que se sustentar, né? A gente não consegue dar tração. Acho que essa história de trazer novos olhares, trazer consultores, trazer pessoas diferentes para ajudar nos projetos da agência, ele é um caminho sem volta. Acho que o modelo macroeconômico que a gente vai enfrentar pós-pandemia, ele vai obrigar isso, né? A gente vai obrigar mais as trocas, vai obrigar mais o trabalho em colaboração, vai obrigar um monte de coisa, assim, né? Que é diferente daquilo que a gente está acostumado. Mas eu não vejo mais a gente conseguindo sobreviver sem essa troca. E aí eu queria fazer uma pergunta que foge um pouco do mercado de trabalho, mas que tem a ver com a sua vivência enquanto homem cis, hétero e pai, né? Você tem visto, assim como todos nós, uma crescente conservadora e muito repressiva aqui no nosso país, mas também existe um movimento muito bonito e genuíno de representatividade, de liberdades, de pluralidades. E eu entendo que conforme você vai tendo esses seus amigos e vai conversando, você vai aprendendo. Você está conseguindo passar isso para o seu filho? Isso é uma coisa que você leva para a sua vida, para além do profissional, para que o pessoal possa entender também que talvez não seja só sobre o produto em si, mas se não acontecer de dentro para fora, não tem porquê, né? Quando a gente faz escolhas, né, e quando a gente traz esse olhar, ele tem que ser o mesmo olhar que a gente cria o nosso filho, ele tem que ser o mesmo olhar que a gente dá feedback para a equipe, tem que ser o mesmo olhar que a gente conversa com alguém da equipe que está passando por uma dificuldade, quando você tem uma troca com um amigo que você não fala faz tempo. Eu acho que não tem eu acho que não pode haver distinção, né? Eu falo que a gente pode mudar muito o nosso ponto de vista sobre muitas coisas na vida, assim. O que a gente não pode romper é com os nossos princípios. Eu acho que a gente precisa ter eles muito bem fundamentados na vida, né? Se as pessoas não lutam como você, né, a gente não consegue fazer um movimento real, né? A gente não consegue fazer uma transformação real. Por isso que eu digo que, cara, onde eu tô hoje, eu fico extremamente confortável de poder ser quem eu sou, dar opinião do jeito que eu quero, fazer as coisas do jeito que eu acredito, porque, cara, eu sou respaldado e, cara, não tem preço isso, entendeu? Se a gente não faz nada, a gente é igual. É aquela história, na minha opinião, é assim, a pessoa que se isenta e a pessoa que luta ao contrário, elas estão do mesmo lado, né? Elas fazem exatamente o mesmo papel, né? Ficar mudo em relação a essa situação ou ser preconceituoso, pra mim é igual, porque você tá fazendo o mesmo esforço, nenhum. Ninguém nasce desconstruído. Eu, Samuel Gomes, da forma como vocês estão me vendo hoje, eu não era dessa forma há 10, 20 anos atrás, né? Eu não estou falando fisicamente, mas até intelectualmente, até de aceitação. Imagina que eu cresci numa igreja extremamente conservadora. Então vocês imaginam quais os tipos de preconceitos eu tinha, até com a minha própria cor, com a minha própria raça. Então você entende, e não é passar a mão na cabeça nem passar o pano, mas entender também que o processo ele é contínuo. E eu estou conversando com alguém que está no meio desse processo, que está aprendendo e está reconhecendo, e ter ele aqui para falar para outras pessoas que se veem nele, né, que se enxergam no tom da pele, por ser um hétero cis, de fazer o mesmo. E eu acho que é por aí, né? Eu acho que a pessoa que acha que sabe tudo, que, cara, tem 40 anos, assim, acho que eu gosto de me considerar um aprendiz, cara. E assim, com tudo, né? Eu acho que aspecto cultural de, ouvir a música que as pessoas estão ouvindo antes de falar que é uma bosta, né? Entender por que movimentos surgem e, cara, podem não falar com a gente, mas são representativos importantes para as outras pessoas. Eu acho que é sob respeito, eu acho que assim, e a maneira de você ter respeito é você estando aberto a entender. Ó, a última pergunta vai ser você que vai fazer para mim, então, assim, supetão mesmo, pergunta alguma coisa e eu respondo e depois a gente finaliza o vídeo.
Eu acho que assim, eu queria que você contasse, Samuca, um pouco o que você aprendeu quando você teve a oportunidade de liderar um grupo de pessoas que vinham com histórias parecidas, eram mais jovens que você estava num momento um pouco mais de maturidade dentro do mercado de trabalho. Como que foi essa experiência? O que você aprendeu como liderança criativa de um time de pessoas jovens, talentosas, que estavam tendo a sua primeira oportunidade no mundo da propaganda? Qual foi a coisa que você sentiu e qual foi o aprendizado que você teve? Assim? Assim, eu nunca tinha parado para pensar, porque até por falta de referencial. Porque quando foi colocado ali isso na minha frente, eu não senti medo, muito pelo contrário. Falei assim, gente, que oportunidade bacana que eu tô tendo aqui para poder trocar. E assim, a palavra que veio mesmo foi trocar, não foi nem ensinar. Trocar com eles um pouco de conhecimento e tentar fazer com que eles tenham uma experiência boa de tudo isso. Eu já tive altos e baixos dentro do mercado publicitário, assim, tipo, que eu digo altos e baixos, eu digo em lugares que eu fui muito feliz e lugares que eu sofri, sei lá, assédios e preconceitos, racismo. Foi muito bom ver que tudo aquilo que eu vinha falando durante anos, em todas as agências que eu entrava, todas as vezes que eu precisava fazer alguma coisa e tinha que colocar algum freela no meu lugar, eu colocava ou uma pessoa trans, ou uma pessoa negra, uma pessoa periférica. Eu sempre fazia isso até para que as pessoas entendessem que só a diversidade faz a diferença mesmo e dá resultado. E aí naquele momento eu tive isso, né? Eu lembro que na primeira semana eu tive uma conversa muito emocionante com os meninos, né? Com as meninas, que eu falei assim para eles, que eles estavam muito temerosos, chegava a intimidar o lugar, né? Que quem não está acostumado a trabalhar em agência não sabe a grandiosidade que é dentro, com os detalhes, é muito bonito e todo mundo todo chique e tudo estiloso e aí ficaram com medo. Aí eu cheguei para eles e falei assim, pô, mas não somos nós que falamos todos os dias que nós temos que estar nos nossos lugares e que os nossos lugares são todos os lugares, e que a gente tem que estar por pertencimento, por merecimento, porque a gente tem que estar lá. E nesse momento vocês estão aqui. Era para além disso. Eu muitas vezes sentava com eles antes de perguntar sobre qualquer trabalho. Eu chegava com cada um e perguntava, como é que você está? Porque nunca perguntaram isso nos ambientes que eu trabalhava. Isso faz toda a diferença. E eu cresci muito com eles, cresci muito ouvindo vários conselhos de várias pessoas que eu super admiro, assim. E eu falei para eles, né, olha, eu espero que vocês tenham outros líderes negros e LGBTs ao longo da trajetória de vocês, porque eu não quero ser o único, eu não quero ser o preto único, eu sei que tem alguns outros já tendo um pouco mais de possibilidades, mas a gente sabe que em porcentagem é muito pequeno. Então, um Brasil com 54% de população negra, ter o Samuca não é legal. Tem que ter vários outros Samucas, tem que ter várias outras Moniques, tem que ter várias outras pessoas para que a gente tenha de fato uma realidade mais inclusiva e mais feliz, né? Com certeza. Acho que aí todo mundo fica feliz, né? Aldo, fala pra gente suas redes sociais, se também você quiser que as pessoas te sigam, né? Vire um blogueirinho, você pode falar? Eu uso bastante o Instagram, que é @aldeira, ALDERA. Procurar no LinkedIn também, Aldo Pini, tô lá. Se quiser mandar mensagem, currículo, pedir ajuda, mentoria, feedback, né? Qualquer coisa da carreira, assim, que eu puder ajudar, porra, tô mega à disposição, assim. Eu acho que é isso. Eu queria deixar uma mensagem só pro teu público que tem intenção de ser publicitário. Não desistam. Às vezes a carreira de publicitário ela é muito árdua, muito complexa, muita concorrência, muita gente querendo entrar, mas, cara, não desistam. Vai ser possível cada vez mais a gente fazer agências e fazer uma publicidade plural, diferente, com vários pontos de vista. A gente está vivendo esse momento e eu acredito que esse momento vai ser muito, muito frutífero ainda, né? Então eu quero te agradecer, Aldo, espero que muitas pessoas aqui tenham se sentido inspirados
continue estudando se vocês tiverem oportunidades, que a gente deseja um Brasil muito melhor do que está hoje, com muito mais gente trabalhando e com um mercado ainda mais diverso. Então é isso que eu desejo para vocês, espero que vocês fiquem bem, lavem as mãos, fiquem em casa e até o próximo Chá com S.